Emir, não há certeza sobre o uso do gás sarin, mas os indícios são fortes, né? O que mudou é que até ontem a ideia é que o governo, se criando um consenso, que o governo sírio usa armas químicas. Agora, como se diz, há controvérsias. Há gente que diz que a oposição usa, outros que dizem que não há evidências nem de um lado nem de outro. Então, pelo menos se rompeu essa coisa perigosa de que sem provas se dizia que o governo sírio tinha armas. Coisa que aconteceu em relação ao Iraque, se criou um consenso falso de que havia armas de destruição em massa e depois se revelou falso e se destruiu um país. Então, pelo menos agora se discute mais abertamente no âmbito da ONU se há ou não há e se alguém usa, qual das duas partes está usando. E por que Israel bombardeou a Síria? Bom, Israel está preocupado, segundo eles, mais com armamento que viria, foguetes que viriam do Irã para o Hezbollah e passariam pela Síria. Então até advertiu a Síria de que não é um enfrentamento direto com a Síria. A Síria está sendo um cenário de guerra entre Israel e o Irã, né? Do conflito, né? Já não bastasse a guerra civil interna, ela está num lugar em que, na verdade, ela é uma linha de proteção de ataque ao Irã. E, por outro lado, ela é eventualmente uma passagem de armamento para o Líbano. Então acaba acontecendo essas coisas também. Israel teme mais o governo Assad ou uma tomada do poder pelos rebeldes radicais? Pela configuração da oposição, em que a Al-Qaeda tem maioria, tem hegemonia, eu acho que a maior preocupação deles é que eventualmente o Assad seja derrubado por um governo fundamentalista que vai ser muito mais hostil a Israel do que hoje o Assad. Então ele exatamente tratou de chamar a atenção de que não havia preocupação em atacar diretamente a Síria. Está entre uma coisa e outra muito difícil para Israel as alternativas. E os Estados Unidos continuam alheios a esse conflito? Os Estados Unidos se precipitaram, o Obama, de dizer que se houver armas químicas é a linha vermelha a partir da qual eles atacariam. E eventualmente se criava um consenso de que haveria. Agora se vê que não é tão certo assim. Já estavam cobrando do Obama que já havia confirmação, eles disseram que eles chegariam a bombardear objetivos da Síria, não com tropas terrestres. Emir Sader, muito obrigada. Boa noite. Boa noite.